Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam sentados um instante. Como todos sabem, a Revolução Francesa fez muitos mártires. E entre esses mártires está uma jovenzinha de 22, 23 anos, recém-casada com um filho novinho. O filho morreu de inanição, de fome nos braços dela, numa prisão na cidade de Nantes, antes da própria mãe ser afogada viva no rio, junto com a mãe dela, que era a Marquesa de Serran. O pai já tinha sido guilhotinado, o esposo também. E ela, junto com a família, foi afogada no rio em nome da igualdade e da fraternidade da Revolução Francesa. Mas antes dela morrer, aconteceu um fato muito interessante na vida dela, conta o livro da vida dela, que ela era mais jovem ainda, devia ter seus 19, 20 anos de idade, estava recém-casada e não tinha tido filho, talvez estivesse grávida. E o marido teve que fugir, cada um teve que fugir, porque eles eram considerados bandidos, porque eles não aceitaram a morte do rei, nem a morte da rainha, na época do terror da Revolução Francesa. Então eles tinham que fugir. E os exércitos da Revolução estavam todos espalhados ali na França, ali. Qualquer hora eles eram pegos e mortos, então eles não podiam se deixar pegar. Então o marido disse, olha, eu vou para cá, você vai para lá. E a única coisa que o marido disse, ó, vai com Deus, e colocou um pajem para ajudá-la, que era um rapaz que trabalhava para a família do Marquês há muitos anos. Então ela estava atravessando um lugar muito perigoso, e de repente ela sozinha, a cavalo, do lado dela o pajem, não é? E de repente eles se dão conta, aparecem 4 soldados da Revolução Francesa. E aí o pajem diz, Marquesa, foge, deixa que eu fico com eles aqui, tenta salvar sua vida. Então ela esporeia o cavalo e vai, alta velocidade. E na mesma hora chegam os 4 e começam a bater no pajem e tiram a espada, começa uma luta de espada ali, espada para cá, e começa a dar surra nele, e ela ouve os gritos dele à distância. E ela sente uma angústia no coração e uma vergonha, porque ela pensa o seguinte, nossa, como eu sou covarde, poderia estar defendendo o meu pajem aqui, e eu fugindo, e deixando ele morto. Aí ele freou o cavalo, na hora, e ela pensou, não, prefiro morrer do que ser covarde, eu vou lutar com ele. Ela nunca tinha entrado numa batalha, era uma mocinha, uma menina quase. Deu meia volta e foi em direção aos 4 homens. Essa é a única coisa que ela tinha, disse que era um trabuco lá, que o marido tinha dado para ela, um revólver antigo, assim, arcaico, a única coisa que ela tinha. E na hora disse assim, eu pedi a Deus força, mas essa força me veio. Eu mirei aquele meu revólver para eles e disse, vá embora e deixa meu servo em paz. Mas eles estavam procurando ela era a Marquesa de Serran, ela era bandida. Então eles precisavam pegá-la e cortar o pescoço dela. E aí um dos soldados disse, quer dizer que você estava aqui, né? Então nós vamos te pegar. Eu não tenho medo de mulheres. E veio para cima dela. Ela falou, meu anjo, me ajuda. Fechou o olho e deu um tiro. Quando ela acordou, o homem estava no chão e os outros 3 correndo, desesperados. Ela falou, nossa, impressionante, o anjo ajuda mesmo. Era guerra, era batalha. Ou ela tirava ou ela morria. E esse fato se parece muito com a vida, com momentos da vida nossa também, não é? Nós temos momentos na nossa vida em que a gente foge da batalha simplesmente, né? A gente assiste uma situação assim difícil, às vezes é a própria Igreja Católica está sendo atacada, está sendo caluniada, e eu simplesmente fujo, vou embora, não quero ajudar a igreja, por comodidade, está tão bom a minha vidinha aqui, para que eu vou entrar nesse negócio? Não é? Aí eu abandono a minha mãe, que é a igreja, esporei o cavalo e vou embora. E são muitos os católicos que de vez em quando sentem uma dor aqui, por que eu estou sendo covarde assim? Se minha mãe está sendo atacada,
que eu morra junto com ela, mas que eu não seja um covarde. Nós vemos essa covardia aqui na primeira leitura, quando Elias, o profeta Elias, ele vai fugir. Ele vai fugir porque ele está sozinho. A Jezabel, que é a rainha, mandou uma tropa de muitos homens atrás dele. Ele precisa garantir a continuidade do profetismo. Então ele foge. E a gente vê que ele está sozinho, mas poucos dias antes, ele fez aquele milagre de descer fogo do céu e queimar aquele boi que estava ali. E aqueles homens aplaudiram ele. Aquelas mulheres ficaram encantadas com o milagre, se entusiasmaram, mas agora que o profeta precisa daquelas mulheres, daqueles homens, cadê eles? É tão cômodo ficar em casa, não é? Ter a nossa comidinha, o nosso colchãozinho, levar a nossa vidinha, deixar o profeta sozinho. Cadê aquele povo? Eles não quiseram entrar na luta, porque a luta dói, a luta faz sofrer. E eles não quiseram entrar na luta, não quiseram sofrer. Muitos católicos sentem, porque tem aqui, como diz São Paulo, Deus nos marcou com um selo. Nós sabemos que somos chamados, nós sabemos que somos filhos de Deus, mas a gente é covarde. Na hora da luta, a gente foge, a gente até se entusiasma com as coisas da igreja, mas na hora que Deus nos chama para a batalha, a gente foge. Por que foge? Porque não quer sofrer. A respeito do sofrimento, a liturgia de hoje tem uma palavra tão magnífica. Esse sofrimento que nos faz fugir. Esse sofrimento do qual nós fugimos, esse sofrimento é o próprio caminho do céu. É o próprio caminho da santificação. Exemplo magnífico aqui. Na primeira leitura, um pão misterioso que Elias come. No Evangelho, o pão descido do céu, que é Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a fazer parte desse pão místico que é a igreja. Agora veja bem, a lição que esse pão nos traz. O que é um pão? O pão é trigo moído, triturado, misturado com água e lançado ao forno. Para eu ser pão de Cristo, eu já sou trigo, porque o Evangelho deixa claro, naquela parábola do joio, que o trigo são os homens e as mulheres escolhidos de Deus, marcados com o selo de São Paulo. Mas eu preciso ser triturado pelos sofrimentos para me tornar pão. Depois o Espírito Santo, que é a água que transforma tudo numa massa, e o próprio Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo que termina de assar o pão para ser colocado em cima do altar. Mas não tem jeito. Para eu ser pão, eu preciso ser triturado pelos sofrimentos. Eu preciso passar por essa máquina de tritura que me faz pó para depois me transformar em pão. E veja que interessante. Os judeus aqui da época de Elias não quiseram ser triturados junto com o profeta Elias. Não quiseram passar pelo sofrimento, não passaram pela prova. Os judeus, na época de São Paulo, não quiseram ser triturados pelo esforço de vencer os seus defeitos. Então eles ficavam com amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Por quê? Porque não quiseram ser triturados pela ascese, que é o princípio da nossa vida espiritual, ou seja, a luta contra nós mesmos, para nós nos tornarmos, como diz aqui, compassivos, santos. Ou, como nós devemos imitar Jesus, que se integrou a si mesmo a Deus, se entregou em oblação e sacrifício de suave odor. E por último, os judeus da época de Cristo não quiseram acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, porque não queriam renunciar aos seus critérios, porque dói renunciar aos seus critérios. É doloroso renunciar aos critérios. É doloroso vencer os próprios vícios. É doloroso entrar na luta dos profetas. É doloroso defender a igreja. É doloroso entrar no campo de batalha. Tudo isso é doloroso. É doloroso, porque a gente está sendo triturado. Mas, mais doloroso do que tudo isso é levar uma vida com a consciência suja, com a consciência desonrada, com a consciência pesada.
por não ter se esforçado para seguir a Jesus Cristo no caminho da cruz. Isso é o que mais dói. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida hoje ao heroísmo, a lutas, a entrarmos no campo de batalha, deixar a covardia de lado, deixar a preguiça de lado, sermos heróis. Mas como seremos heróis se não sentimos força para sermos heróis? A resposta está aqui. Na primeira leitura, quando um anjo aparece para Elias e diz: Elias, levanta-te e come. Elias comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites. Se esse pão misterioso deu a ele tanta força, que força não nos dá a Eucaristia quando nós comungamos? Quer dizer, um pão que certamente foi um anjo que fez, tá bom, mas o que dirá do pão descido do céu, que é o próprio Jesus Cristo? O pão dos fortes, diz os santos. Então nós somos chamados a ser heróis, a praticar o heroísmo. E nós não temos desculpa de dizer que não podemos, não conseguimos, porque nós temos um pão que nos fortalece e tem uma força muito superior àquele do profeta Elias. O pão eucarístico. Então, pensamos no dia de hoje, nessa missa, que Nossa Senhora nos conceda a graça de sermos heróis pela força da Eucaristia. Não precisamos, aí sim, com a força da Eucaristia, nós podemos dizer que somos capazes de ser triturados pela chama do Espírito Santo, somos triturados pelo cumprimento do dever, somos triturados pela renúncia a tudo aquilo que existe em nós que não está em conformidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa renúncia dói, mas como eu disse, dói menos do que levar uma vida infame, com a consciência suja. Que sejamos nós heróis, homens e mulheres, então, pela força do pão eucarístico que nosso Senhor nos traz, para que nós possamos caminhar, não 40 dias e 40 noites, a caminhar a vida inteira, até chegarmos, não no Monte Horebe, mas nas portas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.